Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje então a gente vai conversar sobre cultivando a comunidade. Nós chegamos no nosso dia 19 da nossa leitura bíblica, com base no livro Uma Vida com Propósitos. E no vídeo anterior nós vimos a importância da gente congregar, da gente participar de uma igreja local, participar da igreja, né, de uma comunidade. E hoje então a gente vai ver como cultivar isso. O autor ele traz no livro que somente o Espírito Santo pode criar a verdadeira comunhão entre os cristãos. É ele que cultiva isso. Só que nós, por meio das nossas escolhas e do compromisso que a gente faz, é que também vai, digamos assim, atuar em parceria com Deus para com que a igreja cresça saudável, né? Para com que a igreja se desenvolva. Então, é necessário o poder de Deus, mas também é necessário um esforço da nossa parte. Muitas pessoas, elas crescem em famílias com relacionamentos adversos, né? E com isso elas acabam carecendo de algumas habilidades relacionais que são necessárias para experimentar uma verdadeira comunhão, fazendo com que elas tenham alguma dificuldade em se relacionar com a família da fé. Na verdade, ela acaba tendo dificuldade em se relacionar com várias pessoas, né? Quando a gente não tem uma boa relação dentro de casa, os nossos relacionamentos ali dentro são ruins, automaticamente fora também a gente não vai conseguir o resultado que a gente talvez gostaria. Mas felizmente a Bíblia ela traz várias instruções sobre como a vida em comunidade deve ser e como a gente pode cultivar essa experiência que é tão bonita na nossa vida. Então eu quero te dizer que se você está cansado ou desestimulado da sua vida de comunhão na sua igreja, eu quero que você observe o que o autor traz aqui no livro sobre algumas coisas que são necessárias para com que a gente cultive a nossa vida dentro da igreja. E a primeira delas é que a vida em comunidade, ela exige sinceridade. A gente deve cuidar para com que a gente fale a verdade, né? A verdade precisa ser dita dentro da igreja, só que sempre em amor. Muitas vezes nós somos tentados a ignorar algum problema que a igreja está passando, por ser mais fácil, por a gente não querer gerar conflito com os irmãos, mas isso não é uma atitude de amor. Então, se a sinceridade não for algo que está entre nós, né, que está no nosso meio, entre os nossos irmãos da fé, nem eles com a gente, de ter uma atitude sincera, o caminho que a gente vai trilhar é um caminho para destruição, onde todos nós vamos continuar confusos em relação ao conflito em si e confusos também em relação à nossa vida cristã. A Bíblia ela nos manda a gente sempre seguir a verdade em amor. Então, isso é um dos motivos, inclusive, porque muitas vezes a igreja tem uma comunhão superficial, por recear conflitos, por ter medo desse tipo de situação. Mas toda vez que uma situação delicada surge, ela é imediatamente encoberta a fim de preservar e ter uma falsa sensação de paz. Isso acontece bastante. E é lamentavelmente por causa disso que muitas comunidades foram destruídas por falta de sinceridade. O apóstolo Paulo, ele repreende a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo, né, ao permitir algumas imoralidades, algumas não, várias imoralidades no meio deles, pois porque ninguém teve coragem de enfrentar os problemas. E a vida em comunidade, ela também exige humildade. A presunção, o convencimento, o orgulho obstinado, eles destroem a comunhão muito rápido e em qualquer coisa. Esse tipo de coisa ergue muro entre as pessoas. Já a humildade constrói pontes, ela suaviza as relações. E podemos ver nessa passagem bíblica de 1 Pedro 5,5 que a falta de humildade ela impede que a graça de Deus na nossa vida, que a graça de Deus é impedida de chegar na nossa vida por causa da falta de humildade. Nos impede de crescer, nos impede de sermos transformados, de sermos curados e de ajudar uns aos outros. E para desenvolver a humildade, nós podemos começar admitindo as nossas fraquezas, sendo pacientes com a fraqueza dos outros e estando abertos, né, a sermos admoestados quando for necessário. E essa questão, gente, de colocar as nossas fraquezas, assim, para algumas pessoas, não para todo mundo, né? A gente já viu que não é para todo mundo que a gente pode abrir o coração. Mas quando a gente coloca para fora que a gente é fraco, a gente admite as nossas limitações, a gente tá sendo muito humilde. Porque a maioria das pessoas não querem fazer isso. Querem se mostrar fortes e que não tem nenhum tipo de problema, mas isso na verdade é uma máscara. Então, a humildade, ela vai construir ponte entre nós e as pessoas. As pessoas com quem a gente conversa, elas vão ver que nós temos defeitos, nós temos dificuldades que elas também passam e isso acaba nos unindo ainda mais. A humildade não é também, que muitas vezes as pessoas confundem, pensar menos de si, né? Se menosprezar, se desprezar, digamos assim. Mas é pensar menos em si e pensar mais nos outros. Os humildes estão sempre interessados em servir as pessoas. E a vida em comunidade, ela também exige cortesia.
quando nós somos corteses, nós respeitamos as diferenças, quando nós temos consideração pelos sentimentos dos outros, quando somos pacientes com aquelas pessoas que nos irritam, porque sim, acontece. Existem algumas pessoas que acabam nos tirando um pouquinho do sério, mas toda vez que a gente é compreensivo e tem calma em relação a isso, a gente está sendo cortês. Então, em toda a igreja, com certeza na sua também existe, cada grupo existe pelo menos uma pessoa que é uma pessoa difícil de se lidar. Né? Essas pessoas realmente elas têm às vezes algum tipo de carência emocional, uma certa insegurança, uma ferida no coração, e por isso a maneira dela colocar para fora muitas vezes o que ela sente é chamando a atenção através do seu comportamento. Então, essas pessoas elas são umas oportunidades e elas também têm a oportunidade de estar com pessoas que vão poder compreender elas, mas elas também são uma oportunidade para nós, que podemos crescer espiritualmente. Então, aprender a amar os irmãos e as irmãs que são pessoas difíceis, assim, tratando eles com dignidade e fazendo ao contrário do que muitas pessoas fazem, né, que tratam de volta na mesma moeda, digamos assim, tratam com rispidez, mas sim tratar com gentileza. As pessoas que se são mal educadas, tratar elas com respeito. Então, todos nós temos as nossas peculiaridades e traços de temperamento que muitas vezes são irritantes. Pode acreditar, eu provavelmente tenho muitas coisas que são irritantes, que algumas pessoas não gostam. Você também deve ter alguma coisa que você irrita outra pessoa, mas a gente tem que ter uma paciência um com o outro. Né? A nossa igreja não depende da gente ser compatível um com o outro, porque isso nunca vai acontecer. Mas sim, ela depende da gente amarmos uns aos outros, do nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento aqui entre nós. Então, uma coisa que a gente pode fazer toda vez que a gente está lidando com alguém que é muito difícil, né, que tem um temperamento assim, bem difícil, digamos, é conhecer o histórico dessa pessoa, conhecer a sua história de vida, porque certamente a gente vai se tornar muito mais compreensivo. Eu trabalho com adolescentes em escolas e toda vez que é me apresentado, né, alguma situação com algum adolescente que está passando por um momento de muita rebeldia, violência, muitas brigas, né, aquele adolescente que grita muito, que tá sempre brabo, eu sempre costumo pegar uma pá e lá no fundo pesquisar o que tá acontecendo e a gente sempre acha muitas coisas. Aí aquele tipo de comportamento é só um reflexo do que a pessoa tá passando lá na vida dela. Então a gente precisa ser mais cortês, mais paciente com as pessoas, que eu acho que isso vai ajudar bastante a cultivar a nossa comunidade, a cultivar a nossa igreja. E também a nossa vida em comunidade, ela exige sigilo, né? Somente num ambiente seguro, onde as pessoas têm um acolhimento amável e sigiloso, é que as pessoas vão se abrir, é que as pessoas vão compartilhar das suas mágoas, das suas necessidades. Então, o sigilo não significa com que a gente fique em silêncio. Ah, então a pessoa vai vir falar comigo, eu não vou falar absolutamente nada. Mas significa com que a gente não vá levar aquela situação adiante, que a gente não vá compartilhar aquilo que aquela pessoa está nos falando com outras pessoas. Então, quando um irmão peca, a gente precisa estar ao lado, ou quando um irmão também está passando por dificuldade. Aqui o sigilo não é só em relação a pecado, mas é qualquer dificuldade que o irmão esteja passando. Então, saber que aquilo não vai ser comentado fora do grupo, e sim vai ficar só ali no grupo, entre vocês. Vai ficar estritamente ali, né? Até porque isso também evita fofocas. E viver em comunidade também exige constância. A gente deve manter contato regular com os nossos grupos, a fim da gente desenvolver a verdadeira comunhão. Então, ter relacionamentos exige tempo, exige dedicação, exige conhecer a outra pessoa. Muitas vezes nós não temos vontade nem interesse em passar tempo com outras pessoas, a gente quer ficar só dentro do nosso mundo, mas isso não deve fazer parte da vida do cristão. Mas cultivar uma comunhão verdadeira significa sim se reunir, mesmo quando a gente não tem vontade, mas sim pela convicção da gente saber que aquilo é certo. Imagina só, aqui provavelmente a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo são pessoas adultas, certo? Imagina se a gente fosse fazer só as coisas que a gente tivesse vontade. Não dá. Então, conviver com outras pessoas muitas vezes vai fazer parte a gente ir no grupo, se encontrar para um estudo bíblico mesmo sem vontade. Porque a gente sabe que a nossa família da fé é importante. E muitas vezes a gente vai sem vontade, a gente sai de lá mais abastecido ainda, né? Deus fala com a gente através da sua palavra. Então é sempre muito bom. Nosso incentivo aqui para vocês é que se você faz parte de um pequeno grupo na sua igreja, comece a observar e também faça um pacto com as pessoas sobre essas características que a gente viu no vídeo de ontem e no vídeo de hoje, que são sinceridade, humildade, cortesia, sigilo, constância,
misericórdia, autenticidade, reciprocidade, compaixão, misericórdia. Então, quando nós olhamos para todas essas características, fica evidente o motivo pelo qual a comunhão verdadeira é algo tão raro. É uma coisa muito difícil a gente ter todas essas características, mas não é uma coisa impossível, porque Deus falou na palavra que isso pode acontecer e que a gente tem condições de se desenvolver a esse ponto. Então, ter comunhão com os nossos irmãos na fé significa a gente desistir do nosso individualismo, né? Desistir de nós mesmos e começar a olhar um pouquinho mais ao redor, olhar para a nossa família como um todo. E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: como eu poderia ajudar o meu grupo, a minha igreja, a desenvolver essas características de uma comunidade verdadeira? Então eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se abençoou, eu peço que você dê o seu like aqui, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, enfim, onde você tem suas redes sociais. E um abraço, que Deus abençoe.